Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h40 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todas as ovelhas benditas, amigas do Pai, muitíssimo bem-vindas com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, e ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que serve para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Pois eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, porque nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor nosso Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para dar continuidade à igreja realizada através de cartas pelos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também na internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Também estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e mais 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia. Não estamos tentando separar em hipótese nenhuma, mas sim trazer a conscientização necessária a todos vocês de que há uma diversidade de ministérios dos quais todos precisam estar juntos em um só Espírito. Pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12 que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo afirmou que Cristo não pode estar dividido. Cada um é membro, é parte do corpo de Cristo. E é necessário que todos juntos, em um só Espírito, estejamos fazendo a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, com perfeição, eficiência e alegria, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então, novamente, sejam as ovelhas benditas, amadas do Pai, muitíssimo bem-vindas, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos estar dando início à ministração de uma oração para darmos início à ministração nas Escrituras Sagradas, na Palavra do Senhor Deus. E a partir de 1h20 da madrugada, onde nós reservamos para interagir com vocês, tirarem suas dúvidas, para vocês participarem da live. Então já se apresentem nos comentários, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso estejam fora desse nosso querido Brasil, pois para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, já alcançamos mais de 40 países. E vamos à ministração de uma oração. Maravilhoso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Novamente eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra.
para que o Senhor possa levar para quem estiver junto conosco através dessa internet a plenitude da tua paz, da tua graça e da tua alegria. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, libertando e edificando cada uma dessas vidas que estão ligadas conosco através dessa internet, nesta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, deixando nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, para que haja a tua luz brilhando em cada um lar, comércio, veículo e coração e família, que houver uma ovelha bendita, amada do Pai, buscando ao Senhor junto conosco, interagindo em um só Espírito. Eu peço ao teu Santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para que elas possam interagir como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus e abrir as portas, portais e janelas espirituais nas regiões celestiais, interagindo conosco, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser cada vez mais abençoados e todos os povos e nações vejam e reconheçam, como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todas as ovelhas benditas, muitíssimo bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nós respondemos toda live de segunda a sexta a partir de 1h20 da madrugada, pois o principal objetivo dessa igreja virtual é levar muita fé a todos vocês. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O lugar de vocês interagirem, tirarem suas dúvidas, participarem da live é tanto nos 20 minutos finais da live, como também no meu canal, @MileOfertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 8 horas e 7 minutos. Tudo que nós agimos é com boa ordem e decência, pois há um tempo determinado para todas as coisas. E aqui, como sempre, a palavra do Senhor é prioridade. Para mais honra e glória ao Senhor Jesus. E o Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nosso Deus possa estar abrindo portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais para abençoar você e a sua família por estar interagindo conosco como uma igreja sal e luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início agora aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei dando início pelos rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para quem escolheu fazer parte do rebanho bendito de número ímpar. Agora, por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Dentre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo. Porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora também, ao vivo, nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Então, já escolha o seu número de 1 a 12, para que além de orações nessa madrugada, você esteja recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, para estar aumentando a sua fé e trazendo a presença do Senhor Deus para o seu lar, a sua família, o seu comércio, o seu veículo, seja onde você estiver, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Primeiro rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5. São os primeiros a estarem recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação.
E o primeiro livro que estaremos ministrando nesta live, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, é o livro de 2 Crônicas, que possui 36 capítulos. É o primeiro livro que estará sendo ministrado. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada, como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde for que você estiver, para assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de 2 Crônicas, capítulo, glórias ao Senhor Deus, 17. 2 Crônicas, capítulo 17, para meditação do rebanho bendito, parte número 6. 2 Crônicas, capítulo 17. E para meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, livro de 2 Crônicas, capítulo 18, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, pois orações duram no mínimo 1 hora. E todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, continuam recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês também, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus, o Cristo. Em teu santo nome eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando cada uma dessas vidas e dessas famílias que estão ligadas em um só Espírito junto conosco nesta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas, deixando nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país. E que possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essas ministrações em cada lar, cada comércio, cada veículo, onde a tua santa, forte, verdadeira palavra alcançar, que houver um bendito amado do Pai junto conosco em um só Espírito, para que vejam a tua luz brilhar e iluminar o mais profundo coração, para que chegue a tua alegria transformando vidas e famílias, para que todos os povos reconheçam que verdadeiramente há um Deus cujo nome é Senhor e opera maravilhas em favor daqueles que o temem. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Gratidão, Senhor. Vamos aqui à ministração. No livro de 2 Crônicas, capítulo 17, do versículo 3 ao versículo 9. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes, procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Benaiu, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá, e com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zabadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 17 do livro de 2 Crônicas é muito forte, pois demonstra quando verdadeiramente há um posicionamento para buscar a presença do Senhor. Um líder confiável na presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, do qual está ali sempre interagindo, cada um de acordo com o seu ministério. O rei exercendo a sua autoridade política, os sacerdotes exercendo a autoridade sacerdotal, os levitas exercendo a autoridade ministerial,
todos os príncipes ali também se ajuntando, para que de maneira que em comum acordo, verdadeiramente o reino do Senhor pudesse alcançar cada uma pessoa daquele país, daquele reino, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aqui demonstrou ali a ousadia no coração de verdadeiramente buscar praticar a palavra do Senhor em espírito e em verdade, não temendo aquilo que o homem, que a carne questionava, mas se posicionando como o Senhor determinou que seja necessário ser feito. Nós temos aqui essa nossa denúncia sobre as 7 afirmações sobre a política, em que basta você provar uma só delas na Bíblia Sagrada para receber os 200 milhões de reais. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político, receba 200 milhões de reais, demonstrando como verdadeiramente tudo nesse mundo. Salmos capítulo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. As autoridades são ministros que o Senhor nosso Deus constituiu para o bem e para a justiça, e que ele administra todas as coisas. E aqueles que são dele devem seguir segundo a retidão dos seus caminhos, da sua justiça, para exaltar e glorificar ainda mais ao seu santíssimo e poderoso nome. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito, par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Lembrando que a partir de 1h20 da madrugada estaremos respondendo vocês nos comentários, interagindo com vocês. Então se apresente, deixando o seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, para estar abrindo portas e janelas espirituais das regiões celestiais para abençoar você e toda a sua família. Para mais honra e glória nossos irmãos. E o livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, que possui 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, que possui 4 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais nessa live eu estarei sorteando mais 7 números, para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor sendo semeada em seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Livro sorteado de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par de número 2. 2 Timóteo, capítulo 1, e para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, 2 Timóteo, capítulo 2, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração do livro de 2 Timóteo. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 13. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação
e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 1 aqui do livro de 2 Timóteo é muito importante, pois aqui traz a determinação necessária para seguir os caminhos do Senhor. Pois lá em João capítulo 14, o Senhor Jesus afirmou que nos concederia a paz dele, não a paz que o mundo nos dá. Pois ele afirmou que no mundo teríamos aflições, mas que era necessário termos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E aqui o apóstolo Paulo traz uma importância de a gente examinar essa aflição, esse sofrimento, essas tribulações que passam nessa terra. Pois é necessário que seja por causa da palavra do Senhor, do evangelho do Senhor, da justiça do Senhor, da vontade do Senhor, porque aí nós seremos recompensados não só nessa vida, como no mundo por vir, na salvação e na vida eterna livre. Onde está escrito isso? Mateus capítulo 5, palavra do próprio Senhor Jesus. Mas infelizmente hoje em dia muitas pessoas estão passando por tribulações, sofrimentos, aflições e dificuldades, mas sendo tudo em vão, porque é por causa da carne, é por causa dos costumes dos seres humanos, é por causa da opinião alheia e não por causa de Cristo, não por causa do evangelho, não por causa da palavra. Então, por isso que é necessário a gente estar sempre examinando, como aqui o apóstolo Paulo afirmou, com confiança e ousadia na presença do Senhor, não aceitando um meio termo, mas sim apenas o princípio, aquilo que o Senhor nosso Deus nos delegou. Pois ele afirmou lá em Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9, que é em vão adorar ele com base em preceitos dos seres humanos. Então é necessário vocês examinarem com muita atenção e cuidado essa nossa denúncia sobre as 10 afirmações, porque tem muitas pessoas hoje em dia passando por tribulações, aflições, dificuldades gravíssimas e não estão sendo recompensadas. Não é algo que elas vão receber um galardão, porque é algo que é totalmente carnal ou maligno e demoníaco. Então é necessário vocês examinarem essas 10 afirmações, conferirem versículo por versículo nas Escrituras Sagradas, para que testifiquem que tudo aquilo que nós trazemos é aquilo que está determinado nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4.
não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, mensagem dada a todos vocês. Lembrando que quem perdeu o início dessa mensagem, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas, onde você pode voltar, pausar e até diminuir a velocidade, caso seja necessário, para examinar versículo por versículo nessa mensagem. Pois são 10 afirmações ao todo, em que uma só dessas 10 afirmações, presente em qualquer um templo físico, igreja ou congregação, todo aquele que se disse dela ou que ela é sua, tem consequências gravíssimas já nesse mundo e no mundo por vir, na salvação e vida eterna livre. E basta provar na Bíblia Sagrada que uma só delas é mentira e anular os livros presentes na mensagem para receber os 500 milhões de reais. Para que vocês vejam que nada que a gente traz é mais um anjo sussurrou no meu ouvido, eu tive um sonho. Não, é tudo como está escrito, porque é dessa maneira que o Senhor Jesus afirmou que os verdadeiros se apresentam. João capítulo 7, versículo 18. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Ou seja, qualquer outro que procede de outra maneira é mentiroso e injusto. Então é necessário a gente recordar que nenhuma injustiça e nenhum mentiroso, nem ninguém que pratica mentira vai herdar o reino dos céus. Como assim o apóstolo Paulo afirmou que o Senhor não nos concedeu o espírito de covardia, mas sim de poder, amor e moderação. É necessário que nós venhamos nos posicionar desta maneira, examinando tudo à luz das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito, par de número. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. O Tauã do Rio de Janeiro, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz e a graça e alegria do nosso Senhor Jesus, que possa haver portas e portais, janelas celestiais nas regiões espirituais, agindo em seu favor, em favor da sua família, para mais honra e glória ao Senhor Jesus, por estar interagindo com uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Os abençoados que estão chegando agora, deixe também no comentário seu nome, sua cidade, seu estado, pois estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, como Igreja Sal e Luz, ovelhas benditas do nosso Senhor Jesus. Exatamente, para mais uma glória de Deus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, o livro de Malaquias, que possui 4 capítulos. É o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Já se inscrevam, nos sigam e participam conosco nos comentários. Abençoada que é a primeira vez aí, seja muitíssimo bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se apresente nos comentários, deixe sua cidade, seu estado aí nos comentários, interajam conosco, tirando também suas dúvidas a partir de 1h20 da madrugada. E o livro de sorteado de Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par de número 8. Malaquias, capítulo 2. E para meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, livro de Malaquias, capítulo 3, para sua meditação. A Isabel de Sergipe, seja muitíssimo bem-vinda, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo em favor da sua vida e da sua família, por estar interagindo conosco nessa live, nessa madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Todos os inscritos, ou seguidores, ou ofertantes, ou dizimistas continuam recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Pois o nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Grandioso e altíssimo, Senhor Deus, a rocha da nossa salvação. Eu peço que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando cada uma bendita vida que deixar nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país. Que todos os benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas. Que essas vidas recebam a cura, proteção e purificação através dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo preenchido em cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando o Senhor Deus durante a madrugada junto conosco ou futuramente nas gravações, e através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras, nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas através de nós, haja libertação, restauração e renovação de cada família onde essa live alcançar, que houver uma ovelha bendita, amada do Pai, se posicionando junto conosco em um só Espírito, com o seu nome, a sua cidade e o seu estado nos comentários, para que eles vejam a diferença como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas, e testifiquem que verdadeiramente há um Deus cujo nome é Senhor, operando maravilhas em favor daqueles que o temem, e que nada que eles fazem para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Para mais honra e glória do teu santo e poderoso nome, é o que eu peço em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias e aleluia ao Senhor Santíssimo, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O Davidson de Jequié, Bahia, seja muitíssimo bem-vindo também, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja as portas, portais delas espirituais das regiões celestiais, abençoando você e a sua família nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Preste atenção. Vamos aqui à ministração no livro de Malaquias, capítulo 2, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Malaquias, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 9. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu
e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 aqui do livro de Malaquias, demonstra como que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso não aceita moleza na obra dele, injustiça, iniquidade, omissão para com os deveres e obrigações. O Senhor exige de nós um posicionamento, porque Ele sabe que Ele nos concedeu essa capacidade, e também essa capacidade, esse posicionamento é necessário para o nosso próprio bem, para que o inimigo jamais tenha do que se levantar contra nós e sair vitorioso. Pois quando estamos em espírito e em verdade, firmados sobre a rocha, ouvindo e praticando as palavras do Senhor Jesus, é o Senhor dos Exércitos quem batalha por nós. Quando há todas as brechas, as portas fechadas, e apenas o Espírito Santo de verdade, o Senhor Deus Pai, o Senhor Deus Filho, habitando dentro de nós, aí é nesses momentos que não só nós somos mais que vencedores, como também tudo aquilo que pedimos nos é concedido. Mas aqui o Senhor traz como que a verdadeira instrução é necessária na liderança. E aqui trouxe que parte da liderança daquela época ali estava contaminada com a iniquidade. Haviam corrompido os seus caminhos, os seus corações e se afastado da presença do Senhor. E com isso, não só eles pereciam, como todos aqueles que o acompanhavam também. Milena, nesse Antigo Testamento, vamos trazer para o Novo Testamento palavra do próprio Senhor Jesus. Mateus 23, versículo 13. Ele afirmou que o líder não entra no céu e impede aqueles que estavam entrando de entrarem também. Mateus 23, versículo 15. O prosélito, que para quem não sabe, é o seguidor de um líder ou de uma religião, essa pessoa é condenada 2 vezes mais do que aquele que o doutrinou, porque deveia a obrigação dele examinar as obras e os frutos do seu líder para que haja de acordo com a vontade do Senhor e não de acordo com a vontade dos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Nos importa obedecer a Deus do que aos homens, deixando claro como é essencial verdadeiramente estarmos alertas e vigiando para que não só a aliança permaneça entre nós e o Senhor Deus Todo-Poderoso, como que ela também venha produzir frutos em abundâncias, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. João capítulos 14, 15 e 16. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par, de número 4, e rebanho bendito ímpar, de número 3, a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Então já curtam a live, compartilham, sigam, se inscrevam, deixem no comentário o seu nome, sua cidade, ou também o seu país ou o seu estado, caso você esteja fora desse nosso querido Brasil, para estar interagindo conosco, como Igreja Sal e Luz, ovelhas benditas do nosso Senhor Jesus. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de 1 João, que possui 5 capítulos. É o próximo livro que estaremos ministrando nesta madrugada, para mais honra e glória, nosso Deus, aumentar a fé, a confiança e a esperança de cada uma ovelha bendita amada do Pai. O apóstolo vai falar. Eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Senhor Salvador Jesus, para que vocês estejam interagindo com a palavra de Deus, com o reino dele e a justiça dele. Só tem um jeito, quando você deixa o seu nome, seu estado, seu nome, seu estado, o país, você está interagindo com a palavra dele, que é viva, vivifica, é espírito, é vida, é fogo, é espada e é verdade. E você também está abrindo portais celestiais para você poder invocar o nome dele. Gente, é muita coisa para vocês poderem ter que participar. Então vocês têm que participar, não tem opção. Abre o coração de vocês e participa. Fala dessa obra, divulga para outros estados, para outros municípios, para a sua rua de trás, para onde você está, que isso é oportunidade para você agora ser livre. Livre.
e criar seus próprios frutos se juntando conosco, tá bom? Muitíssimo amém. Pois lembrando que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Vocês com certeza terão uma oportunidade conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, assim como o Senhor Jesus determinou, Lucas 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário. E também basta você entrar em contato conosco no privado para pedir mais informações e desta maneira vocês já podem até mesmo, antes de nós chegarmos de maneira física na sua região, estarem interagindo conosco e tendo uma renda complementar financeira. Pois nós damos a garantia de que tudo que nós fizemos em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso é em vão, pois estamos oferecendo mais de 500 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Então, prove nas Escrituras Sagradas, aceite um de nossos desafios e nos convide para examinar a sua igreja, pois se nós não encontrarmos nenhuma única das 4 atividades, a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, essa igreja recebe 200 milhões de reais em dinheiro. E da mesma maneira, nós aceitamos os desafios, pois estamos aqui para agir como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, colocando à prova assim como o Senhor Jesus se colocou. João capítulo 8. Quem de vós me convence de algum pecado? E para vocês já terem uma renda complementar financeira conosco, basta você entrar em contato conosco no privado para se tornar um vendedor de nossos livros. Desses 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 princípios. 12 princípios essenciais para vocês se desenvolverem como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus. E para se tornar um revendedor, você não tem custo nenhum com cadastramento, nem com estoque, nem com logística, nem com entrega. Pois os livros são digitais, em qualquer um lugar do mundo você não só adquire eles, como você também pode vender cada um deles para mais honra e glória ao nosso Deus e ter uma comissão de 30% em cada um livro que você revender. Além de que, todas as pessoas que adquirem esses 12 livros, ou seja, que compram esses 12 livros, ou também as pessoas que se tornam vendedores e vendem 12 desses livros, já têm a garantia de terem uma vaga de liderança conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, assim como o Senhor Jesus determinou. Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Basta entrar em contato conosco no privado e pedir mais informações para vocês serem também muitíssimo abençoados para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao sorteio do livro de 1 João para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3 para a meditação do rebanho bendito par de número 4. 1 João capítulo 3. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, livro de 1 João, capítulo 4, para a sua meditação. Vamos aqui em 1 João, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 10. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 3 aqui do livro de João é muito forte, porque infelizmente você vê muita liderança religiosa falando que é pecador. E que todo mundo é filho de Deus.
E aí, quando examina aqui o que diz as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor Deus, afirma que aquele que é pecador, que vive pecando, que vive em pecado, não só não viu o Senhor Deus, como também não o conhece. Então, como ele pode te ensinar, falar para você sobre alguém que ele não conhece, que não tem intimidade, que não tem relacionamento? Então, aqui nós vemos para discernir as obras, como o Senhor Jesus afirmou lá no livro de Mateus, capítulo 13, que tem os filhos do maligno e tem os filhos do Senhor Deus, que são o joio e o trigo. Então é necessário examinar pelas obras e pelos frutos, para conhecer quem é a árvore e dessa maneira conhecer também quem é a raiz daquela árvore. Se é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e a sua palavra, ou se é o maligno e as potestades espirituais do mal. Então é necessário examinar com muita atenção e cuidado aquilo que o Senhor Deus determinou nas suas Escrituras Sagradas, pois ele também afirmou, João 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras. E Apocalipse 22, versículos 18 e 19, não podemos acrescentar e nem omitir nada. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par de número 10 e o rebanho bendito ímpar de número 9 a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. As ovelhas benditas que estão chegando agora, sejam muito bem-vindas, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Já se apresente deixando nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso estejam fora desse nosso querido Brasil, e participem dessa live e interajam conosco como ovelhas benditas, amadas do Pai, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro de Salmos, que possui 150 capítulos. Livro de Salmos, que possui 150 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta live para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então já se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E daqui a pouco, a partir de 1h20 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então já interajam, deixando seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, para ser uma igreja sal e luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus em um só Espírito, junto conosco. Vamos aqui à ministração no livro de Salmos, capítulo 41. Salmos, capítulo 41, para a meditação do rebanho bendito par de número 10. Salmos, capítulo 41. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Salmos, capítulo 42, para a sua meditação. O Haroldo, diretamente do Paraná, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, que haja portas e portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo em favor de você e da sua família, por estar interagindo conosco como uma igreja sal e luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus, nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui, antes da ministração da oração, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos muita atenção na mensagem e examinem os versículos nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor nosso Deus. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão.
Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, mensagem dada a todos vocês. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que você pode entrar em contato diretamente conosco no privado e guarde os comprovantes, independente do valor, pois todos aqueles que são seguidores ou inscritos, todos aqueles que são ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, irão se surpreender com as grandes bênçãos e benefícios reservados exclusivamente para cada um de vocês, pois estamos chegando em todos os municípios do Brasil, levando os nossos templos físicos. E a abençoada ali comentou que quer fazer parte dessa obra verdadeira. Seja muitíssimo bem-vindo, capaz a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Já deixei sua cidade, seu estado nos comentários. Pode também entrar em contato conosco no privado, em outras redes sociais, que nessa aí não tem privado, mas entre em contato nas outras redes sociais. É o mesmo @ que esse azinho com um círculo em volta, Igrejas Benditas, onde lá a nossa produção vai estar te instruindo e te informando as diversas formas de você fazer parte dessa grande obra verdadeira do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, pois estamos levando templos físicos em todos os municípios do Brasil, em que conosco o obreiro recebe o seu salário, como o Senhor Jesus determinou em Lucas 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário. Todas as pessoas, os necessitados, têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Que o Jorge de São Paulo seja muitíssimo bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 21 anos já pode fazer a obra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois cá estou eu com 20 anos e sou um milagre do meu Senhor Jesus, pois minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá tenho eu,
Estou eu e tenho meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do Senhor nosso Deus, fazendo a nossa obra desde a juventude, para que não somente nós, como as nossas futuras descendências, sejam abençoados pelo Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então entre em contato conosco no privado, para você saber as diversas oportunidades e bênçãos que nós temos para cada um de vocês que querem se juntar conosco ou já estão juntos, para mais honra e glória no nosso Senhor Jesus. Vamos agora à ministração de uma oração, para darmos início à ministração no livro de Salmos. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço ao Senhor que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada através de nós, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar cada vez mais. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sobre cada uma dessas vidas, dos benditos membros, seguidores, ou inscritos, ou ofertantes, ou dizimistas, desta tua bela igreja virtual, @igrejas benditas. E que cada vida e cada família, onde essa live alcançar, que houver uma pessoa que esteja deixando nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, que elas sejam limpas, livres e libertas para receberem as abundâncias de boas promessas e alegrias do Senhor Jesus, o Cristo, em cada área e setor de suas vidas. E testifiquem verdadeiramente de que tudo que elas fizerem em nome do Senhor, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão, mas que haja a tua luz iluminando cada família e cada coração que estiver junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Salmos, capítulo 41, do versículo 1 ao versículo 7. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Da doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma, todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo: glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 41 aqui do livro de Salmos é muito importante para a gente ver como que é necessário nós termos obras e frutos para que o Senhor possa nos ajudar nos momentos de dificuldade. Pois lá em Mateus 25, dos versículos 31 ao versículo 46, o Senhor Jesus afirmou que aquele que vai herdar o reino, que será chamado de ovelha bendita do Pai, esse é o que ama ao pequenino irmão, em atitudes e em nome dele. Deu comida ao que tinha fome, deu água ao que tinha sede, deu de vestir ao que não tinha roupas, de calçar o que não tinha sapatos, ajudou com elementos, com tempo, com recursos e condições, não somente de palavras da boca para fora. E aqui traz como que o Senhor verdadeiramente cuida dessa pessoa em todas as áreas e setores de suas vidas. E aí nós vemos hoje em dia que as pessoas que se dizem ser crentes, cristãos ou evangélicas, estão sempre em um desses dois lados. Ou é o necessitado que está necessitando e não tem ninguém contribuindo, não tem ninguém ajudando essa pessoa, ou então é o que precisaria de estar ajudando, mas que está estando ali no leito da doença, está ali sendo perseguido, atribulado, e não tem como invocar o nome do Senhor, porque não tem frutos, não tem obras para isso. E lá em Mateus 16, 24 a 27, o Senhor Jesus afirmou que vai recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. Por isso que o templo físico é sim necessário, mas é necessário para que aquele que não tem oportunidade
tenha a oportunidade de servir. Os necessitados consigam um alimento para o corpo e aqueles que estão ali, que precisam servir na obra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, possam ter a oportunidade de amar ao próximo, amar ao pequenino irmão, através de atitudes em nome do Senhor, que também isso é muito importante, que tem gente que acha que fazendo em nome da empresa, no seu próprio nome, ou no nome da placa da sua igreja, tudo isso se torna em vão, não é útil, pois o Senhor Jesus foi claro, em nome dele, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito, par de número 12, e o rebanho bendito ímpar de número 11, é o próximo a já estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Já escolham em seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Já curtam a live, compartilhem, se inscrevam para continuarem recebendo orações e convidem outras vidas que precisam e necessitam de receberem uma palavra do Senhor aos seus corações. Livro de Ezequiel, que possui 48 capítulos. É o nosso 6º livro a ser ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Ezequiel, capítulo... Glórias do nosso Senhor Deus. Eita glória. Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel, capítulo 38, para meditação do rebanho bendito par de número 12. Ezequiel, capítulo 38. E para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Ezequiel, capítulo 39, para sua meditação. E lembrando de deixar nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, para que dessa forma vocês estejam interagindo conosco. E a partir de 1h20 vocês também estarão tendo a oportunidade de tirar as suas dúvidas ao vivo conosco, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então já compartilhe e faça a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Ezequiel, capítulo 38, do versículo 7 ao versículo 13. Prepara-te sim, dispõe-te tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhes de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia terá imaginações no teu coração, e conceberás mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas, que se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis, e todos os seus governadores rapazes te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos? Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 38 aqui do livro de Ezequiel, traz como é muito importante a gente sempre tomar cuidado antes de iniciar qualquer uma peleja, para jamais ir em alguém que o Senhor nosso Deus não deu a permissão, para que nós estejamos agindo sempre com prontidão, inclusive na hora de escolher os adversários. Pois o único que o Senhor concede vitória é ao povo que está em obediência, independente do inimigo. Achar que buscar o mais fraco vai ser sinônimo de vitória, isso aí é covardia. E com certeza, examine à luz das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor Deus, que se não for mandamento do Senhor, não tem como prevalecer. Pois como foi ministrado ali em Salmos capítulo 41, é o Senhor que ampara os necessitados, aqueles que estão ali ameados da sua obediência, buscando verdadeiramente a sua presença, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao 7º livro, que será uma meditação para todos nós nesta madrugada. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 números para que o Senhor possa estar falando aos seus corações.
Livro de Êxodo, que possui 40 capítulos, é o nosso 7º livro a ser ministrado, que será uma palavra para todos nós, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Êxodo, capítulo... Glórias do nosso Senhor Jesus. Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7, é uma palavra diretamente do coração do Senhor nosso Deus aos nossos corações. Todas as ovelhas benditas que estão chegando agora, sejam muito bem-vindas, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus no Cristo. Deixe no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, para interagirem conosco, abrirem portas, portais, janelas espirituais, para abençoar você e a sua família, junto conosco em um só Espírito, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Antes aqui da ministração no livro de Êxodo, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Então hajam como as igrejas nobres do Senhor Jesus, Atos 17, versículo 11, que ouve a palavra do líder e depois examina nas escrituras sagradas para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mensagem dada a todos vocês. Quem perdeu algum detalhe, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que vocês podem entrar também em contato diretamente conosco no privado e pedir mais informações. E o Antônio, lá diretamente de Jerusalém, em Israel, seja muitíssimo bem-vindo. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nosso Deus possa estar abrindo portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais para abençoar você e toda a sua casa para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a partir de 1h20 da madrugada, que aqui estaremos respondendo vocês e tirando suas dúvidas. Basta você se apresentar, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso estejam fora deste nosso querido Brasil. Vamos aqui à ministração no livro de Êxodo, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Êxodo, capítulo 7, do versículo 1 ao 7.
Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 7 do livro de Êxodo traz como é importante a gente examinar com muita atenção e cuidado como que o tempo do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é perfeito e exato em todo momento e o seu domínio sobre todas as gerações. E o que cabe a nós é obedecer aquilo que ele determinou, pois com certeza o resultado final será o melhor para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Então escolham aí seu número de 1 a 7, eu estarei sorteando os seus 7 números para que você esteja recebendo uma palavra do Senhor. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Que o abençoado ele comentou: meus amigos judeus estão assistindo e estão encantados com suas palavras, estão aprendendo português. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vou tentar falar mais devagar então. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Sejam muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estejam escolhendo agora o número de 1 a 7 para que o Senhor nosso Deus possa estar falando aos seus corações sem manipulação nenhuma do ser humano. Diz de 1 a 7, você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus. 5, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 17. 2 Crônicas, capítulo 17, se você escolheu o número 5. 2 Crônicas, capítulo 17, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, se você escolheu o número 2. 2 Timóteo, capítulo 1, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, se você escolheu o número 3. Malaquias, capítulo 2, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 4, vai meditar em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, se você escolheu o número 4. 1 João, capítulo 3, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 6, vai meditar em Salmos, capítulo 41. Salmos, capítulo 41, se você escolheu o número 6. Salmos, capítulo 41, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 7, vai meditar em Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel, capítulo 38, se você escolheu o número 7. Ezequiel, capítulo 38, se você escolheu o número 7. E se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7, se você escolheu o número 1. Êxodo, capítulo 7, se você escolheu o número 1. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, imensamente bem-vindas com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Está chegando agora o momento de vocês interagirem conosco nos comentários, tirarem suas dúvidas, participarem nesses 20 minutos finais dessa live, dessa madrugada, para mais uma glória ao nosso Senhor Jesus. Enquanto isso, vocês vão se apresentando, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país e tirando as suas dúvidas. Eu estarei fazendo um convite a todo aquele que deseja confessar e reconhecer ao Senhor Jesus, o Cristo,
como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare abaixo nos comentários. Escreva a seguinte frase: eu escrevo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no secreto, seja no seu quarto, seja no quintal, seja dentro de um carro, de um caminhão, aonde você estiver, que tiver um lugar reservado para ficar exclusivamente você e o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no secreto, de joelhos. Abra a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Quem não tiver acesso a uma Bíblia nesse momento, repita as seguintes palavras que eu vou citar, o que está escrito. Mateus 11, versículo 28 ao 30, que está escrito assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E assim que você puder, e logo em seguida, após essa leitura em voz alta, faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. E nesse momento você lista todo o jugo e fardo pesado que você estiver carregando, seja na área profissional, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área da saúde, sejam pensamentos, imaginações, sentimentos, emoções, amarguras, qualquer aflição que você estiver passando, lista nesse momento para que o Senhor Jesus leve sobre ele todo o jugo e fardo pesado que você estiver carregando. E continue a oração assim: Senhor Jesus, eu recebo de Ti também o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão neste mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo Espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Lembrando, todos aqueles que não conseguiram acompanhar a oração, não conseguiram fazer ela nesse momento, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas, onde você pode voltar, pausar e diminuir a velocidade para estar formando essa aliança com o Senhor Jesus, o Cristo, e poder, para mais glória de Deus, o Geraldo ali, eu quero aceitar Jesus, me ajude. Seja muitíssimo bem-vindo, capaz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus abençoado. Eu acabei aqui de citar a oração para que vocês possam estar fazendo essa aliança com o Senhor Jesus. Eu vou estar passando agora a palavra ao nosso sacerdote e apóstolo. Bom, eu saúdo a todos com a paz e graça do Senhor Jesus. Abençoado, você só fala só essas palavras só. Você que está reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Você fala só essas palavras que eu vou falar agora. Aí você fala o seu nome. Por exemplo, eu vou falar o meu nome. Eu, Marcos, reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. De corpo, alma e espírito. Perante a todos, Ele é meu único Senhor. E pronto. E recebo dele o jugo dele e o fardo dele. E pronto, você já faz parte do reino já, tá bom? Glória ao Senhor Jesus. Pois é necessário você confessar ele publicamente. Exatamente. Pois lá em Mateus capítulo 10, versículo 30 a 33, o Senhor Jesus afirmou que todo aquele que o confessar diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai dele e dos anjos que estão nos céus. Mas todo aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai dele e dos anjos que estão nos céus. E aí, para vocês poderem agora ter uma noção, que tem até líderes religiosos com título de pastores, bispo, presbítero, apóstolo, que não sabem
que o Senhor Jesus não foi de graça. Ele te deu um jugo e te deu um fardo. E o que é um jugo e um fardo? É uma canga que se coloca no animal que vai trabalhar e produzir frutos. É isso aí. Exatamente. Então todos nós temos os deveres de produzir frutos. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, Paulo fala assim, ó, ai de mim se não anunciar o evangelho. Tá nem assim? Então não é necessário que seja o dia todo, todos os dias, mas é necessário que você tenha realmente um compromisso com ele, esteja compromissado Exatamente. com ele de no mínimo 1 hora por semana. É você que faz o seu horário, é você que faz o seu dia, mas é necessário você E divulgar. material de trabalho é o que não falta com as Então, duas igrejas não, virtuais. aí quer dizer, aí é só a igreja virtual que tem material para você poder trabalhar a hora que você quiser, na sua casa, ou no seu automóvel, ou na sua empresa, ou no seu trabalho, no hospital, aonde quer que você está. Nós somos a única igreja, as duas igrejas, que tem material de trabalho para você poder trabalhar da sua casa, da onde é que você estiver, fazendo a obra do Senhor e sendo recompensado por ela. Isso está onde? Está lá em Mateus capítulo 16, de 24 a 27. Eis que eu vou pagar a cada um de vós segundo as suas obras. Palavra Tá do Senhor Jesus. E lá em João capítulo 15, o Senhor Jesus falou que aquele que não der fruto, ele tira, lança fora. Então é necessário que todos nós demos fruto para ele. O quê? Temos que pregar o evangelho dele, temos que evangelizar, temos que anunciar, temos que ensinar. E as igrejas virtuais, as duas igrejas virtuais, são as únicas que dá para todos, independente de qual seja a denominação deles, dá para todos poderem fazer a obra do Senhor como está escrito. E aí, pode ir para os outros tempos, pode ir para qualquer outro tempo, não tem problema não, porque você é livre. Vocês são livres. Vocês vão para onde estiver. Agora, lembrando bem que onde você vai, que tem a palavra de Deus, você tem que verdadeiramente interagir com a palavra. Culto você faz, culto você não assiste. Então tá aí. Culto você faz, você não assiste. Se você está indo para um tempo de 4 paredes, sentando numa cadeira e dizer que você está fazendo um culto ou que teve um culto lá, não teve culto, isso é uma mentira, tá bom? Então a verdade tem que ser dita. Exatamente. Culto é necessário que seja em espírito e verdade. João 4, de 21 a 26, tá bom? Então não seja enganado, só se engane se quiser. Agora você pode ir lá como um evento, como um teatro, sei lá o que for. Mas não aceita essa palavra culto porque não está acontecendo, senão você se torna um mentiroso, tá bom? E ainda entra um ponto muito importante também, porque hoje em dia é uma blasfêmia gravíssima em 99,9% das igrejas hoje em dia. Não só no Brasil, mas no mundo em si. Porque toda vez que você passa na frente de uma igreja, ou elas colocam os panfletinhos nas redes sociais, culto da família, culto para a graça, culto para a libertação, culto dos obreiros, culto da prosperidade, culto da prosperidade, culto dos empresários. Vocês não repararam que estão delegando o culto a outro ser, a outra atividade que não seja o Senhor Deus? Então vamos examinar com muita atenção. Ah, mas é forma de falar. Cuidado com essa forma de falar. Não pode não, porque você vai prestar conta de cada palavra que sai da sua boca. Exatamente. Então toda palavra que você disser, tirando a autenticidade de como está escrito ou para que ela foi feita exclusivamente, você comete blasfêmia, tá bom? Exatamente. Então hoje, mais de 99% das igrejas hoje, está cometendo blasfêmia e não vai passar. Não vai passar. Se não mudar, não se converter enquanto há tempo. Então é aí que eu estou falando assim, vocês colados conosco, vocês podem participar de todas essas igrejas e vocês não vão ser condenados. Vai ser condenado só aquele que é responsável pela bandeira religiosa e está cuidando do oitavo. Só ele que vai ser, vocês vão ser livres. Por isso que é necessário vocês colar conosco. É necessário. Cuida da vida de vocês têm uma só e cada um cuida da sua. Tá bom? Exatamente. Conosco aqui a gente capacita vocês para você cuidar da sua, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Tá bom? Então interaja conosco, se apresente nos comentários, deixando seu nome, sua cidade, seu estado, também o seu país e participe da live. Já estamos aí há quase 3 anos. Você vê que até agora, e oferecendo dinheiro se a gente estiver mentindo de alguma forma. E menos de 1 hora, se a gente estivesse mentindo de alguma forma, nós já teria perdido muito dinheiro, tá bom? Exatamente, 2%. Pode falar. Então, quer dizer, então você vê que tem no mínimo aí, 2% da população nós estamos contratando em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do município do Brasil, 2% da população, seja ela rica, seja ela pobre, seja o que for, vai ganhar muito mais conosco, independente das suas condições financeiras. Entre em contato conosco de qualquer lugar do Brasil e é 2%. Isso quer dizer o quê? Se no seu município tiver 10 mil pessoas, no mínimo 200 vai trabalhar comigo. Se tiver 10 mil, se tiver 1 milhão, olha quantas pessoas vai trabalhar conosco. Glória tá bom? Deus.
Seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo seu salário, como o Todo Senhor mundo. Jesus determinou. E para interagir conosco e tirar suas dúvidas, é necessário que você se apresente deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso seja fora do Brasil. Peça agora os seus candidatos a deputado estadual, deputado federal, governadores, para entrar em contato conosco e levar uma obra dessa para o seu município, onde está gerando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas rendas complementar, cadastramento de casa em casa. Peça aos seus candidatos a deputado estadual, deputado federal, governadores, senadores, para eles nos convocar para nós poder ir para o seu município e lá fazer essa obra onde nós estamos ajuntando as igrejas. Nós não estamos separando, não estou querendo, vem para cá, não. Não, cada um fica na sua onde estiver e acabar com a fome, acabar com a má alimentação e ajudar todos a ter uma renda complementar melhor, para se vestir melhor, calçar melhor, né? Trocar o seu carro, seja lá o que for, para cada um realmente se desenvolver financeiramente, tá bom? Nos Viver a vida convida, com abundância e a vida eterna livre. isso aí, nos convida para poder ir para o seu município, que vocês vão ter uma surpresa gigantesca. Muitíssimo bem, glória ao Senhor Deus. E o Emanuel de Embu das Artes, São Paulo, seja imensamente bem-vindo, capaz e graça da igreja do nosso Senhor Jesus, que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, sendo abertas pelo nosso Senhor Deus, para abençoar você e a sua família, por estar interagindo conosco como igreja Isso Salve aí. Luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Interagiu, você abriu porta, abriu janela, abriu portais celestiais. Você não sabe nem o que é isso, né? Mas o fato de você não saber, você está abrindo para poder você invocar o nome do Senhor. Gente, o mais importante do que orar e fazer oração é você invocar o nome dele. E para você invocar o nome dele, você tem que ter alguma atividade de trabalho na obra dele. Que aí você vai falar assim, ó, estou fazendo essa obra, estou precisando disso. Ele vai te ajudar na hora. João capítulo 15, vai lá ler de novo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E aí você pode também pegar também no livro de Salmos, Salmo 91, vai lá ler Salmo 91, ó, aquele que invocar o nome dele, na hora vai atender. É que ele falou assim, ó, na hora eu vou Glória ao atender. Senhor Deus. Ele me invocará e eu Então, lhe responderei. Ó, é invocar o nome dele, vai Exatamente. Ezequias, ele teria que ser eliminado, e você vê assim, ganhou mais 15 anos de vida. Devido a todos os frutos que ele tinha. Do jeito que ele invocou o nome do Senhor, tá? Mas não orou Exatamente. não, invocou. Exatamente. E outro detalhe, Deus não respondeu diretamente a ele, porque ele tinha muito fruto. Ele foi falar com o profeta e mandou o profeta falar com ele. E aqui o João Lucas de Paraná, seja muito bem-vindo também, capaz e graça da Vamos igreja do glória. Senhor Jesus. Ele comentou, sou um escolhido. Isso, nos convida para poder ir para aí, ó. Já Glória entra a lá no Deus. privado lá e fala assim, ó, eu quero um templo de vocês aqui. Pronto, entra lá, chega perto desses candidatos que estão aí, vereadores, vereador não, que agora é deputado estadual, deputado federal e senadores. Vai atrás dele, aí. Convida uma igreja dessa que está na internet aí, que está dando milhões, está dando emprego, está contratando todo mundo, todos os municípios do Brasil. Convida eles para poder vir para cá, poder contratar pessoas, poder trabalhar. Mesmo que você já tenha emprego, você pode fazer uma renda complementar conosco. Então vamos embora que agora é a hora, hein? Muitíssimamente. Tem aí os meus 12 livros. Oi? O Emanuel de Embu das Artes é missionário. Ele falou, eu sou É, missionário. colocou, sou missionário com glórias no nosso Então, Senhor Deus. missionário, isso aqui é missão. Ó. Você pode chegar aí no seu município, mesmo onde você está aí, ó, levar a gente para aí e divulgar essa obra aí, você vai ver o que é realmente trazer uma prosperidade para todos, independente de qual seja a denominação de cada um. Nós não queremos saber da placa, de qual é a placa denominacional dele. A gente quer ajudar, é isso que a gente vai fazer, tá bom? Muitíssimamente. Em um só Espírito, assim como está determinado nas E Escrituras se querem Sagradas. fazer o culto, vamos fazer o culto em espírito e verdade. É Muitíssimo fácil e simples. Muitíssimamente. Mas não para é nosso uma irmão coisa, eu tenho Jesus. 1000% de certeza, não é dessa forma que está funcionando feito aí não, tá bom? Não é não, Exatamente. tá bom? E o Caleb ele que está pedindo oração de restauração e cura física. Opa! Oração! Mas se apresente e abençoado. Deixe no comentário sua cidade, o seu estado e participe Isso conosco. aí, ó, deixa aí, pronto, tu pode ter certeza que eu, depois aqui, ó, eu vou para lá, fico lá de joelho, lá a madrugada praticamente toda, orando por todos vocês que estão inscritos no canal, que pediram oração, que estão Estão inscritos. interagindo. Estão interagindo. É assim, a minha oração é para os fiéis. Os fiéis são aqueles que estão interagindo. são Caleb aqueles de que estão Manaus, orando. Amazonas. Seja muito bem-vindo, Opa, capaz, parabéns graças a aí, Deus, tá abrindo Jesus. portais celestiais, portas celestiais, janela celestial, você está abrindo na tua casa. Você pode invocar, porque olha só, a presença do Senhor Deus vai aonde a palavra dele está sendo ministrada, literalmente como está escrito. Não é quando está sendo pregada não, tá bom? É quando ela está sendo lida literalmente como está escrito. E aí sim, a presença de Deus vai para tua casa, vai para o seu automóvel, vai para o seu comércio. veículo de transporte, vai para o teu comércio. É coisa simples. Por esse motivo que nós estamos colocando aí 200 milhões de reais, se não mostrar que a nossa igreja
virtual às 12 igrejas são muito mais eficientes do que qualquer um templo físico. Porque nós seguimos os mandamentos do Senhor Jesus 1000%. E aí, quer dizer, nós não estamos falando que os outros não é necessário, não. Por causa de quê? É necessário o tempo de 4 paredes para dar o comer, o beber, o dormir, o vestir para os necessitados. Exatamente. O tempo de 4 paredes é para isso. Onde é que está isso, Marco? Está lá em Malaquias 3, versículo 10. Exatamente. Trazeis o dízimo, a oferta à casa do tesouro, para que não falta mantimento em minha casa, que é arroz e feijão que ele está falando. Exatamente. Então todo o tempo de 4 paredes tem que Tá. ter o arroz e feijão lá para poder as pessoas ter acesso, tá bom? O Antônio, que está lá em Jerusalém, comentou: sou brasileiro israelense, sou militar e estou em combate no Líbano, Ô. mas sou de Jerusalém. Vocês são meus convidados a virem em Israel, vou entrar em contato, tudo por minha conta. Ô, glória a Deus. Então isso aí pode nos convidar, que vai ser uma revelação. A revelação do século vai acontecer no Glória seu a país. Deus. Tu pode ter certeza disso. Muitíssimo Porque nós vamos mostrar nas escrituras sagradas que está tudo ali, só que não foi revelado para ninguém. E Exatamente. nós estamos aqui para poder assim, interagir com todo mundo, juntar todo mundo, porque Jesus mesmo falou lá, lê lá, Mateus capítulo 13, mesmo que todo mundo fosse filho do diabo, de Satanás, eu não teria opção, teria que me juntar com eles. Que dirá vocês que não são, poxa? Vamos se Exatamente. juntar, não temos que ter bandeiras diferentes, não. Nenhuma igreja, nem em lugar nenhum do mundo, tem autoridade e tem permissão para poder andar sozinha. Não existe isso. Estamos oferecendo 200 milhões de reais para poder... Qual é a igreja mostrar assim? A Assembleia mostrar, eu posso andar sozinha. A Batista, nenhuma. A Universal não pode. Todas elas têm que andar no mínimo 3, ó. Eu mostro lá no texto. No mínimo 3. 3 bandeiras tem que andar junto, para poder realmente eles ficar pregando, evangelizando, ensinando, vivendo o evangelho como está escrito, tá bom? Exatamente, para mais uma glória de Deus. Meu pessoal ali da outra rede social, Tiago, se apresente, deixe no comentário sua cidade, seu estado, comentou: vocês são inteligentes e têm cultura. Palavra do Senhor Deus, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15, 16. É o Espírito Santo de Isso, verdade pode que ler lá, habita em nós. pode ler que você pode ter certeza também que você vai receber a porção desse Espírito Santo. Também. João 14, verdade, 15, 16, verdadeiro. vai lá que você vai receber também, é para todos. Você vai lá. Ele é de Goiás, seja muito Isso, bem-vindo, pessoal. capaz da graça da E igreja pede de um Jesus. tempo nosso, que é questão de meses, a gente vai estar chegando aí. Pede Amém. os candidatos seus aí, a deputado estadual, deputado federal, senadores, governadores. Pedem eles para poder levar o nosso tempo para ir para os seus municípios. Nós vamos levar milhares de empregos. Vamos levar milhares de empregos. Os empregos estão tudo aí, ó, para todo mundo realmente desfrutar. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E antes mesmo de nós chegarmos de maneira física na sua região, você já tem aí como ter uma renda complementar financeira, se tornando um vendedor dos 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, em que cada um livro que você vender, você tem uma comissão de 30% sem você ter custo nenhum de estoque, nem de logística, nem de entrega, pois os livros são digitais. Tanto para você receber como para você vender, você tem essa grande facilidade para mais honra e glória no Senhor Deus, e ainda tem a garantia de já ter uma vaga conosco de liderança, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo seu salário como o Senhor Jesus determinou. Você adquire a coleção completa nessa rede social, no comentário fixado ou na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o link na minha bio do meu canal, @milhaofertadim, ou pode entrar em contato diretamente conosco no privado. E o Silvio Souza, de Manicoré, Amazonas, seja muito bem-vindo, paz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Ele havia perguntado: mas Moisés acusa nós sem ser judeu? E ele continuou: a lei de Moisés acusa, porque revela o pecado e mostra a necessidade de um salvador. Satanás acusa buscando condenação e destruição. Cristo intercede oferecendo perdão e justificação aos que creem. Bom, então quero te informar, você vai, João 14, 15 e 16, você vai ler esses 3 capítulos só e você vai entender que todas as vezes que você pecar, você cai no Antigo Testamento, você volta para o Antigo Testamento, porque todos nós fomos enxertados, todos nós, lá nas 12 tribos, todos nós fomos enxertados lá. Romanos capítulo 11. Exatamente, e em Romanos capítulo 11, quer ver, todos nós fomos lá, e aí com isso, quer dizer agora, todos nós agora temos que estar na graça exclusivamente do Senhor Jesus para poder não errar, não sair de lá. E a graça é o que também? É eu seguir os mandamentos do Senhor Jesus e as palavras dele. Se eu criar alguma outra forma, uma outra filosofia que não é como está escrito, eu vou simplesmente ser acusado por Moisés também. Exatamente. Palavra do próprio Senhor Jesus, tá bom? Exatamente. Pois o Senhor Jesus afirmou: aquele que crê em mim faz as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. Não, exatamente. E no fato lá, que vai ser acusado por Moisés, pra você ter uma noção, é só você chegar lá assim, Mateus 23, versículo 15, palavra do próprio Senhor Jesus. Exatamente. E quer dizer, seu líder
ou a cultura, aquilo que você está vindo, da onde está vindo? É da parte do judeu. Então vai ser lá que você vai ser julgado, tá bom? Exatamente. E eu agradeço imensamente a presença de todas as ovelhas benditas, amado Pai, a abençoada Sandra, que está pedindo oração. Se inscreva, nos siga, para estar recebendo orações Vou toda estar orando madrugada. pra você, hein? Muitíssimamente toda madrugada, toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Entre em contato conosco no privado, peçam mais informações, peçam os nossos templos físicos na sua região e faça a sua obra para com o Senhor Deus. Pois aí, abençoado, o Senhor já te abençoou na sua área financeira. Entre em contato conosco no privado, em outras redes sociais, pois estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada município do Brasil. E ainda tem como você se tornar uma vendedora dos 12 livros e ter uma comissão de 30% em cada unidade de livro que você vender para mais E todas as pessoas contratadas, ela recebe no mínimo de 2% a 100% de ajuda financeira em dinheiro que a nossa igreja está levando para todos os municípios, gente. Muitíssimo amém. Fiquem todos capazes, a graça e a alegria do Senhor Jesus. Aguardo vocês nas próximas lives. Meu muitíssimo amém.